Muitas vezes o serviço público, o bom serviço é quando muitas vezes não aparece. Às vezes existe uma preocupação das pessoas estarem sempre em evidência, estarem sempre... Ele citou o exemplo do secretário Elias, do Tomar Liberdade, mais umas vezes, porque é que nem a polícia, né? Quando a coisa vai bem, a pessoa até esquece que existe, né? Tem a saúde. Muitas vezes também de saúde se esquece que tem que cuidar da saúde. Mas não é assim. Então acho que de fato é por ali mesmo, a situação é essa mesmo, existem muitos erros, muitos acertos. Infelizmente, pessoas andam falando que cada um devia cuidar da sua vida, né? As pessoas, às vezes, quando se preocupam muito em cuidar um da vida do outro, andam falando coisas que se faz ou deixa de fazer, que de fato nem você não sabia que isso aconteceu. Mas, de qualquer maneira, a questão política, quando nós falamos no negócio do partido do qual presido, os democratas, existe um programa de governo onde se comprometeu, e claro que esse programa de governo vai ser executado através de um prefeito, vice-prefeito e auxiliado por sua equipe executiva, seus secretários, chefe de gabinete, ou seja, toda a sua equipe. E nós, na função de ser legisladores e fiscalizadores. Felizmente, infelizmente, o sistema político nos diz que nós, vereadores, somos eleitos no mesmo processo eleitoral do executivo. Então fica aquela mistura política, falando assim das coisas. O que se diz? Com certeza, as administrações públicas do nosso município têm sido boas. Nós temos apoiado, eu era vereador na legislatura passada, na administração passada, era vereador de oposição, assim. Nós temos um percentual de projetos aprovados mais do que nessa atual administração, em porcentagem. A porcentagem de projetos aprovados era maior do que a atual administração. Então, o que nos mostra isso tudo? Muitas vezes, não é que a ideia do prefeito fazer isso ou deixar de fazer aquilo esteja certa ou errada. Nós, às vezes, não concordamos, porque nós somos representantes da população. E uma das funções do vereador é ser auxiliar administrativo, ou seja, nós estamos emitindo a nossa opinião. Eu acho que nós devemos priorizar mais investimento. O prefeito tem, às vezes, a prioridade é outra, mas são prioridades políticas, são objetivos políticos diferentes. Na percepção do prefeito, do secretário, é fundamental em número 1. A prioridade número 1 é essa, a número 2 é aquela e assim por diante. Talvez na opinião do vereador Gilmar, a prioridade número 1, existe uma inversão de ordem nas coisas. Então, muitas vezes, o processo democrático nós temos que aprender, a entender. Isso não é fazer acerto, não é nada. Nós temos que ceder e buscar, e muitas vezes sermos ouvidos quando se busca esse entendimento. Porque nós somos diferentes. Se fosse a toda unanimidade, é pura. Já pensou se todos nós pensássemos igual? Chegava uma pessoa e pronto, o prefeito não precisa nem de secretário. Né? As ditaduras foram feitas assim. E quando a decisão é única, exclusiva, aconteceu muitos e muitos erros. E nem sempre a maioria tem razão também. Existe a história, quantos presidentes, etc., governadores, prefeitos foram eleitos com ampla maioria e no frigir dos ovos se conferiu depois que o tiro saiu pela culatra. Então é um processo democrático, um processo de crescimento, e com certeza, cada um que faz parte hoje, que estão aqui nos ouvindo, cada um das pessoas que ocupam o cargo em comissão, dos eleitos, nós aqui do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, nós estamos sendo lapidados. E com certeza nós podemos ser melhores a cada dia que passa. Podemos ser melhores. Agora, a grande diferença é nós ter o cuidado de separar as questões pessoais e do que nós achamos que é melhor. O que achamos que é o nosso melhor, sincero, depois de coração. E não, de repente, o que me interessa pessoalmente é a curto prazo, médio ou longo prazo. Obrigado, senhor presidente.